mar batia com força contra as pedras de Oak Island naquela madrugada de 1795. A pequena ilha ao sul da Nova Escócia, no Canadá, parecia apenas mais um pedaço de terra esquecido entre as brumas do Atlântico Norte. Mas 3 adolescentes, Daniel McGuinness, John Smith e Anthony Vaughan, tinham ouvido uma história. Um velho marinheiro com mais cicatrizes do que dentes na boca jurava que um navio pirata havia escondido um tesouro ali. O tipo de história que um adolescente ouve e pensa, e se for verdade? Eles encontraram uma depressão circular no chão, como se o terreno tivesse afundado. Acima, um galho de carvalho com marcas de corda. Debaixo, terra batida. Começaram a cavar, rindo e suando, provavelmente imaginando baús de ouro, esqueletos, mapas antigos. Mas a cada metro cavado, encontravam algo que parecia menos com uma lenda e mais com engenharia. A 3 metros de profundidade, uma camada de pedras cuidadosamente empilhadas. Mais abaixo, madeira, sempre madeira. A cada 3 metros, um novo piso de troncos horizontais. A coisa parecia construída com uma precisão absurda. E não havia nada lá. Nada que não fosse a promessa de que, se cavassem mais um pouco, talvez. Eles voltaram anos depois com investidores. Uma empresa foi criada só para cavar aquilo. Cavaram fundo. A cada 3 metros, mais madeira e mais indícios de que alguém, séculos atrás, tinha criado aquilo com um objetivo. E então, aos 27 metros, encontraram uma pedra estranha, marcada com símbolos indecifráveis. Uma das traduções mais populares dizia: 40 pés abaixo, 2 milhões de libras estão enterradas aqui. Parecia o momento de vitória, mas ao escavar, mais o chão tremeu. E de repente o túnel se encheu de água do mar, como se o inferno tivesse aberto a torneira. Descobriram depois que havia um sistema de inundação subterrâneo, com túneis conectando o buraco ao oceano. Uma armadilha perfeita. Alguém enterrou algo ali e fez questão de impedir que qualquer um encontrasse. E não foi só com madeira e areia. Foi com inteligência, cálculo, engenharia e talvez raiva. Nas décadas seguintes, outros tentaram. Empresas inteiras quebraram tentando descobrir o que havia no fundo. Usaram dinamite, bombas hidráulicas, sondas, mergulhadores, robôs. Sempre a mesma coisa. O buraco cede, a água invade e o mistério sobrevive. Em 1861, uma nova tentativa causou o colapso total do túnel. Um dos trabalhadores morreu soterrado. O primeiro de uma longa lista. Oficialmente, 6 pessoas morreram tentando decifrar o enigma. Oficiosamente, ninguém sabe. Dizem que um dia, quando o número chegar a 7, o segredo será revelado. E isso, claro, só ajudou a aumentar a aura de maldição. Em volta do poço, batizado de Money Pit, surgiram túneis colapsados, buracos ocultos, galerias secundárias. Alguns pareciam armadilhas, outros levavam a lugar nenhum. Um verdadeiro labirinto subterrâneo. Muitos acreditam que os túneis escondem um mecanismo de autodestruição. Quanto mais fundo você cava, mais próxima está da sua própria cova. Um engenheiro canadense uma vez comparou o projeto subterrâneo de Oak Island a um submarino invertido. Impossível de acessar sem ativar os dispositivos de inundação. E aí começa o verdadeiro problema. Porque se era só um buraco cheio de água e madeira, por que alguém se daria ao trabalho de construir isso tudo? A resposta, claro, é onde mora o perigo. Existem tantas teorias quanto buracos naquela ilha. Uma das mais populares diz que o tesouro escondido ali é de ninguém menos que o Capitão Kidd, o pirata. Mas isso seria fácil demais, né? Outro grupo acredita que os templários, sim, aqueles mesmos da Idade Média, cruzaram o Atlântico e esconderam ali relíquias sagradas, como o Santo Graal ou a Arca da Aliança. É da pirataria à Bíblia em 2 saltos. A linha da sanidade é finíssima nesse lugar. Em 1909, Franklin Delano Roosevelt, antes de ser presidente dos Estados Unidos, investiu pessoalmente em uma expedição para cavar em Oak Island. Ele nunca encontrou nada,
mas ficou obcecado pela história até o fim da vida. E quando um futuro presidente dos Estados Unidos se mete em uma escavação sem retorno como essa, você sabe, tem alguma coisa muito errada, ou muito valiosa, enterrada ali. Durante o século XX, engenheiros encontraram câmaras subterrâneas com sinais de metais. Mas quando tentaram alcançá-las, mais água. Quando conseguiram descer equipamentos, algo bateu nas câmeras e elas pararam de funcionar. Em outro momento, um dos mergulhadores disse ter visto um baú. Quando voltou com reforço, o túnel estava colapsado. Ninguém mais conseguiu chegar até lá. Mais tarde, descobriram passagens escondidas em outras partes da ilha. Túneis cheios de cascalho, carvão, fibras de coco, isso mesmo, coco, em uma ilha canadense onde nem coqueiro existe. Importado de longe, usado como parte do sistema de drenagem. Uma construção tão complexa que até hoje engenheiros modernos têm dificuldade em entender como ela foi feita com tecnologia de séculos atrás. Isso não é só um buraco. É uma armadilha, uma obra de arte, uma provocação arqueológica. E o mais bizarro, alguns pesquisadores encontraram símbolos parecidos com runas vikings em pedras da ilha. Outros encontraram cruzes que lembram as marcas templárias na Europa. Há quem diga que tudo isso é só pareidolia, o cérebro vendo padrões onde não existem. E há quem diga que quem acha isso é só alguém que nunca cavou fundo o bastante. O que existe debaixo de Oak Island? Ouro? Relíquias sagradas? Uma farsa bem arquitetada? Ou um túmulo coletivo para a obsessão humana? A verdade é que ninguém sabe. E talvez esse seja o verdadeiro tesouro, um mistério que desafia todas as explicações. Porque o que mantém Oak Island viva não é o que está escondido lá embaixo, é o que está escondido dentro da cabeça de quem tenta decifrar. Cá entre nós, tem coisa mais perigosa do que isso? Se você curtiu esse mergulho nas entranhas sombrias de Oak Island, já mete o like aí. Não custa nada e ajuda o canal a não sumir igual o tesouro dessa ilha maldita. E se ainda não é inscrito, faz isso agora. Ativa o sino e cola com a gente, porque aqui o mistério é real, a treta é histórica e o terror vem com informação. Nos vemos no próximo buraco, ou melhor, no próximo vídeo.